E aí galera, aqui é o Gustavo Diniz e você está no Melhorar Sua Vida Cast. Nesse episódio eu vou falar sobre pessoas que reclamam muito, sabe? E esse poder que eu vou te ensinar de nunca reclamar, desse hábito, é muito poderoso, tá? Então presta bastante atenção no nosso podcast, porque esse hábito entendeu? Então vamos lá. O que acontece? Por que a sociedade sabe disso, mas não usa isso, tá? Em qualquer pessoa um pouquinho mais equilibrada, ou qualquer princípio, ou qualquer lugar que tem informação, vai te falar isso, né? Boas informações vai te falar isso. Que ficar reclamando, não dá para ter negatividade, energia para baixo. Às vezes até com razão, né? Porque a reclamação geralmente tem razão. Como assim, Gustavo? Geralmente a pessoa que fica reclamando, ela tem razão. Só que na vida você tem que escolher duas coisas: ou ter razão ou ser feliz, ou ter razão e ter sucesso e enriquecimento, tá bom? Então, se você escolher somente ter razão, você vai ter razão. Os políticos no país que você tiver, os políticos sempre vão ter os corruptos, no país que você tiver sempre vai ter injustiça, seu time de repente é prejudicado na arbitragem, enfim. Isso sempre vai acontecer e você tá certo. Eu não tô falando que você nunca tenha que reclamar, nunca de nada, tal. Mas você sempre vai ter trânsito em alguma cidade, ou em algum local, algum dia, ou algum horário. Enfim, sempre vão ter situações que você pode reclamar. Em algumas você vai ter razão. E até é certo reclamar em algumas situações. Mas no geral, o que eu tô falando aqui não é isso. O que eu tô falando é do hábito de reclamar. Quantas pessoas existem, pode ser que você que esteja ouvindo seja uma dessas, mas talvez não, mas você conheça uma pessoa que é aquela pessoa que só reclama e que só se faz de vítima e que só sempre culpa os outros, que é leve trás, fica levando assuntos, né, da vida de uma pessoa para outra, jogando uma pessoa contra a outra, né, jogando uma pessoa contra um partido político, contra alguma coisa. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa, de verdade, tá? Se você for esse tipo de pessoa, presta bastante atenção nisso, porque você pode mudar seu hábito. E se você conhece alguém assim que você ama, que você quer, ou conversa com ela, ou mostra esse podcast, alguma coisa do tipo. Mas provavelmente de primeira a pessoa, quando um hábito ele é muito ruim e ele faz muito tempo que está na pessoa, porque uma coisa é você conversar com uma criança ou com um adolescente que está começando a ter hábitos. Ela geralmente entende. Agora, uma pessoa que já tem hábitos há muitos anos negativos, ela fala, mas eu tenho razão, olha aqui, eu tenho razão. Então, ela tem razão, só que ela não está certa, ela está certa, né? Ela tem razão. Só que isso não gera bons resultados, porque isso emana energia ruim, positividade está longe disso. E o que a gente quer geralmente na vida é que são coisas positivas. Então você quer ser feliz, você quer estar em forma, né, geralmente com saúde e por aí vai, prosperando e por aí vai. Então, dificilmente alguém em sã consciência não vai querer essas coisas. Então, qual que é o grande lance? Se você ficar na energia negativa, porque essas coisas estão na vibe positiva, é óbvio. Até aí, obviamente, nenhum ser humano discute. Agora, que você ficando na reclamação, o tempo inteiro reclamando, colocando atenção grande em coisas pequenas, por exemplo, caiu um copo e a pessoa faz um escândalo, sabe? Então, esse tipo de coisa não é muito positivo você ficar focando. Você tem que focar em coisas realmente importantes, entendeu? E quanto mais você focar no que é importante e não focar no que não tão importante, quando acontecer essas coisas não tão importantes, você vai ter habilidades grandes para resolver essas coisas. Então, talvez você esteja ouvindo de fundo aqui os pássaros cantando aqui, enfim. Mas, voltando ao podcast, participação especial deles. Voltando ao podcast, é isso, esse que é o grande lance, tá? A energia negativa, ela só atrai mais coisa negativa, ou quando muito não atrai muita coisa boa, entendeu? Atrai até coisa boa às vezes, mas é bem pequeno ou momentaneamente muito instantâneo. E não coisas realmente boas, né? Que continuem hábitos legais, enfim, resultados bons a médio e longo prazo. Então, toma muito cuidado com isso, até porque às vezes você pode falar assim: eu conheço alguém que é rica, mas a pessoa só reclama. Então, essa pessoa logo, logo vai ser pobre, tá? Então, cuidado. Por quê? Porque a negatividade ela é poderosa. Por isso que eu falei nesse podcast que essa é uma informação poderosa. A negatividade é uma das coisas mais poderosas que existe, tá? Acredite em mim. E a positividade também. Só que a positividade, ela depende da limpeza espiritual da pessoa. Então, como assim, Gustavo? Se a pessoa passou anos
para baixo, negativa, reclamando, falando mal, vendo alguém com algo melhor, tipo um celular melhor que ela, já falando mal, já vira a cara. Então, pessoas que, vamos supor, ela vê uma pessoa fazendo um curso que ela queria fazer, às vezes fora do país, alguma coisa, ela já fala mal. Então, esse é o problema da negatividade. Ela automaticamente, essa pessoa e quem está em volta vai ter bloqueios na vida, entendeu? Então é fundamental quem está ouvindo esse podcast entender isso. E aí, qual que é o grande lance? Você só quebra isso quando você limpa tudo, praticamente. Então, como eu falei no começo do podcast, é muito difícil de você conseguir 100% nunca reclamar, tá? É óbvio, nós somos seres humanos e às vezes até tem coisas, como eu disse, que tem que ser reclamadas mesmo. Mas geralmente a maioria das coisas não tem que reclamar. E quem é uma reclamona ou um reclamão gosta de encher o saco de tudo, entendeu? É perfeccionista. Só que pessoas assim são procrastinadoras, elas são negativas, para baixo. Às vezes nem é algumas são por querer, mas a maioria nem é na má vontade. Então, se você conseguir entender isso, se você é uma pessoa assim ou se você conhece alguém assim, qual que é o grande lance? Se você conseguir entender isso e aplicar isso, porque saber disso a maioria da sociedade sabe, mas a maioria não aplica. Então, esse é o grande lance, esse é o poder. O poder não é só a informação, o poder é o que você faz com essa informação. Pegou uma informação top, usa a gratidão. Nossa, estou grato por poder estar recebendo essa informação. Usa amor, nossa, que Deus abençoe. E avança. Coloca em prática e avança. E aí, ou, claro, quando eu falei Deus abençoe, pode ser qualquer outro estilo também de manifestação de amor, tá? E aí, qual que é o grande lance? Você avança na vida. E aí o grande lance é você colocando em prática. Às vezes as coisas não dão certo logo de cara. Por quê? Porque a sua energia, o que você fez, como você pensava, tá? Tava muito cheio de crenças limitantes, muito esquisita, muito negativa, ou de quem você andava, né? Então às vezes você começou a parar de ser negativa, mas ainda aquelas pessoas que você andava, ou que você conhecia, ou que você assiste, ou que você ouve, às vezes a rádio que você ouve, alguma coisa assim, só passa notícia ruim. Então aí o que acontece? Você sem perceber, né, entra nessa vibe. Então tem que tomar muito cuidado mesmo e tentar cortar ao máximo esse tipo de coisa de reclamações, negatividade, falando para baixo, decretando algo, tipo fulano é isso, ou eu sou aquilo, enfim. Evita esse tipo de coisa e foca em colocar tudo isso em prática dentro do que você quer, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, coloque isso em prática.